Aí galera, numa boa, vou dar uma discutida aqui com vocês, motivado por uma fala que eu tive com uma gurizada do 3º ano do ensino médio, cujo tema desta fala era a justiça. Eu pensava em trabalhar o conceito de justiça, mas rapidamente, muito rápido, a pergunta que surgiu daqueles adolescentes, pertinente por sinal essa pergunta, era a seguinte, 2 perguntas na verdade, que era: por que é tão difícil conceituar a justiça e por que é tão difícil agir de acordo com a justiça recém-conceituada? Então nós conceituamos e depois não conseguimos agir de acordo com aquilo que conceituamos. Para que eu possa explicar, eu imaginei e realizei, imaginei falar sobre da onde vem essa ideia de justiça, do que se alimenta, surgiu da onde? E, portanto, me baseando em reflexões materiais. De fato, o que eu imagino que aconteceu, sem buscar explicações religiosas ou qualquer outras explicações. Vamos lá, vamos imaginar do que se alimenta, da nossa realidade, e vou falar dela. Percebamos que quando nós, enquanto espécie, desenvolvemos a possibilidade de fala, nós falamos por necessidade própria. Nós aprendemos a falar porque tínhamos a necessidade de manter o grupo. E manter o grupo só comunicando os meus interesses, os meus desejos. E o outro manifestaria os seus. Posso imaginar que no início era muito rudimentar, mas enfim, por necessidade minha e da minha prole, eu dizia algo a alguém para manter junto, porque eu tinha necessidade e esse indivíduo me era útil, talvez para a segurança. Então veja que até a linguagem, ela não surgiu do nada, surgiu de uma necessidade interna, pessoal, de cada um. Mas só se tornou possível quando o outro, também necessitando de várias coisas, parou para me ouvir. Vamos imaginar os séculos passando. Vamos lá para a modernidade, Revolução industrial. As minhas necessidades fizeram com que eu fosse trabalhar, desenvolver a linguagem por necessidade. Agora eu vou trabalhar por necessidade. E o empregador só atende essas minhas necessidades porque tem as dele. E eu o ajudo a satisfazer. Então, esse sujeito objetivo, empregador, eu, sujeito objetivo empregado, negociamos. Eu não sei se é uma negociação justa, mas enfim, existe o meu ponto de vista baseado nas minhas necessidades, o ponto de vista do empregador baseado nas necessidades dele, e vamos tentar conviver. Vejam que ele está pensando no lucro dele, eu estou pensando no meu lucro de alguma forma. Se vou obter sucesso ou não, eu não sei. Muito bem, este pensamento foi muito bom para o liberalismo. Vejam, o que diz o liberalismo? Sujeitos individuais, desde que bons administradores de si mesmos, evoluem. E aqueles que não administram muito bem vão trabalhar, vão subsistir à sombra desse indivíduo. Então é um indivíduo e outro indivíduo que vão ter que conviver mantendo-se individualizados, em que o sucesso é garantido para aqueles sujeitos que se apropriam bem do conhecimento, que administram bem as suas vidas e suas necessidades e potencialidades, e naturalmente não vão evoluir assim aqueles que não administram muito bem as suas vidas e suas habilidades e competências. Portanto, o sucesso de um é merecedor de sucesso, o insucesso de outro, ele é merecedor do insucesso dele. E, portanto, muito bom assim, e que assim fique, pensavam os liberais.
O neoliberalismo foi ainda mais, né? Alguma coisa como: tu és responsável pelo sucesso que tu tens. Então, quanto mais tu te esforça, tu, empreendedor de ti mesmo, né, tu vai ter sucesso. E o teu sucesso é bom, dirão essas pessoas. Porque quando tu tens sucesso, tu vai precisar do trabalho de outros. Então, quanto mais sucesso tu tem, mais necessidades tu cria que serão satisfeitas pelo outro. Então, eu objetivamente, eu crescendo, eu elevo o outro que vai trabalhar comigo. Vejam, a ideia do padeiro. O ótimo padeiro, né, faz um ótimo pão para si mesmo. Por quê? Porque quanto melhor ele fizer o pão, tanto melhor para o empregador, que há de lhe aumentar o salário, tanto melhor para o cliente, que há de se alimentar bem. E em proveito próprio, esse indivíduo fará bem para todas as pessoas, fazendo um ótimo pão, até o ponto que ele vai comprar a sua própria padaria e vai empregar um outro padeiro. E assim sucessivamente. Vejam que essas condições materiais fazem com que nos tornemos egocentrados. Eu não estou dizendo egoísta ainda, né? Eu não estou falando em egoísmo, egocentrados. Eu desenvolvi a linguagem pensando nos meus interesses, melhor, talvez nem pensando, inconscientemente, não sei, lá no início, mas criei a linguagem, interpretei o mundo, falei o mundo, construí a sociedade, tudo a partir das minhas necessidades. E os outros, da mesma forma, egocentrados. Posso dar um exemplo? Agora está acontecendo a discussão sobre a liberdade de expressão. O que é para os incautos? Para os incautos, sublinhe-se. O que é para os incautos a liberdade de expressão? Falar o que eu quero, do jeito que eu quero, para quem eu quiser, sem problema algum. Percebam a opinião como algo centrado, ou seja, o que eu penso de alguma coisa, eu tenho direito de falar. Se vai ofender alguém, problema é do outro. Porque eu, egocentrado, estou vendo o mundo dessa forma. E eu vou expressar simplesmente porque eu quero. Né? Então eu falo do bem, eu falo do mal, do certo, do errado, do bonito e do feio, egocentrado. Vamos ver a propaganda. Olha a propaganda. A propaganda diz, né, que o que importa é o meu prazer individual, e que, portanto, a moça deve usar tal roupa, não só porque ela é agradável, confortável, mas porque atrai os olhares masculinos. E o homem vai botar tal roupa porque ela é muito gostosa, muito maravilhosa, e vai atrair essas e aquelas atenções, vai ser objeto de desejo e vai atingir o sucesso pela sua aparência. E isso é muito bom para cada um que compra esse produto. E esquece de dizer que se 20 pessoas comprarem esse produto, né, teriam, em tese, os 20 o mesmo resultado, o que não acontece, mas isso se esquece. Percebe? Somos instruídos, habituados a agirmos egocentrados. A propaganda nos ensina isso. Agora, a sociedade o tempo todo está produzindo benesses, coisas boas. Está produzindo alimentação, vestuário e tal. E é chegado o momento da gente discutir essas benesses, a distribuição dessas benesses. Olha o problema que traz. Eu aprendi a ser egocentrado. Agora eu tenho que discutir a distribuição das benesses. E se eu estou egocentrado, como que eu vou falar da distribuição? Veja, distribuir é sair de dentro de mim e ir em direção ao outro, mas eu não estou acostumado. Eu estou acostumado à fala, mas não ao diálogo. O diálogo acontece quando duas pessoas se reconhecem como iguais no direito de fala. O diálogo acontece quando eu falo porque eu tenho confiança que o outro quer me ouvir, e vice-versa. Esse é o diálogo, entre iguais. Pelo menos em valor humano.
Mas, egocentrado, eu tenho muita dificuldade em dialogar. Eu sou muito mais, entre aspas, eu liberal, criado no egocentrismo, eu sou muito mais para a liberdade da expressão, dizer o que eu quero, onde eu quero, do jeito que eu quero, do que parar para ouvir. E o diálogo é parar para ouvir. E como nós vamos fazer se o assunto é justiça? Percebamos que se alguém numa ilha, sozinho, age de qualquer forma, sozinho, não há como falarmos em ações justas ou injustas. Porque não há diálogo e principalmente não há outro. Justiça é com o outro. Percebe? Eu sozinho, egocentrado, eu não tenho como falar de justiça. Eu estou sozinho numa ilha. Então é preciso uma fala mais fraterna, que busque a comunhão, a socialização, a redistribuição da melhor maneira que for possível. Mas o que é a melhor maneira que for possível, professora Milka? É aquilo que mantenha as pessoas coesas e fraternas. A distribuição deve ocorrer de maneira que mantenha a possibilidade de diálogo, que mantenha a saúde, educação, moradia de maneira o mais igualitária possível, ou equânime, né? Uma distribuição equânime das benesses da sociedade, produzidas pela sociedade. Percebam que a ideia de justiça é o exercício de sair de si para poder ver o outro. É a empatia, essa palavra tão difícil de se realizar. Então, aqui eu creio que eu já fiz a primeira, eu já respondi as duas questões. Por que é tão difícil conceituar? Porque estamos egocentrados. Ou egoístas, subindo na escala da objetivação das coisas como minhas, né? E se é tão difícil conceituar, ora, como, após conceituado, agir de acordo com o ideal de justiça? Porque se eu continuo egocentrado, se eu continuo querendo dizer o que eu digo, do jeito que eu quero, a hora que eu quero, se eu quero obter as coisas de acordo com as minhas necessidades, eu não vou conseguir, ou vou ter muita dificuldade. E para isso, em nosso auxílio, criamos a justiça do judiciário, criamos o Estado. Olha quanta coisa, a polícia, quantas coisas, as leis, quantas coisas nós tivemos que criar para garantir que sejamos cada vez menos egocentrados. Portanto, para essa turma, eu acabei falando que o egocentrismo ele é um problema material para o desenvolvimento, não só do conceito, mas da prática da justiça, para que possamos furar esse bloqueio do egocentrismo para podermos usufruir de uma boa vida e da distribuição justa das benesses da sociedade. Abraço e até a próxima.